O texto de nossa meditação hoje, 1 João, capítulo 4, de 13 a 21. 1 João, capítulo 4, de 13 a 21. E o tema da nossa reflexão é: vida cristã é doutrina e comportamento. Vida cristã é doutrina e comportamento. Lembrando que o comportamento é a prova moral da nossa fé. Entre aqueles requisitos que o apóstolo João apresenta, 3 requisitos para a identificação do verdadeiro cristão: a prova moral, que é a nossa obediência, o nosso comportamento, é também prova da nossa fé. E aqui vamos ver nos versos de 13 a 21 do capítulo 4 de 1 João, o apóstolo João unindo as duas coisas: a prova doutrinária com a prova relacional, que é o amor, que vai gerar a prova moral, que é o comportamento. Fé e amor juntos deve gerar em nós um comportamento cristão. Vamos ler o texto bíblico. 1 João 4, de 13 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de ter nos dado do seu Espírito. E nós temos visto e dado testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Por isso, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Te pedimos que fale, ó Deus, ao nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, estar prontos para receber a ministração que tu tens ao nosso coração nesta noite, e que nós de fato possamos fazer exatamente isso como o apóstolo João apresenta nesse texto, ó Pai: unirmos a nossa fé ao nosso amor, de modo que gere em nós um comportamento que identifique Cristo em nossas vidas, em nossas palavras, em nossas ações, em todo o nosso ser, ó Pai. Que essa seja a expressão do nosso testemunho, de que de fato temos encontrado ou fomos encontrados por Cristo na fé e pelo convencimento do Teu Espírito Santo. Fala conosco nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vida cristã
é unir doutrina e comportamento. Ou seja, quando você une fé e amor, espera-se gerar no cristão um comportamento adequado, um comportamento que revele verdadeiramente Cristo. Então, João usa até aqui, irmãos, já falamos várias vezes isso, nunca é demais dizer, que ele usa de 3 princípios para caracterizar a identidade do cristão verdadeiro. E essas 3 características nós chamamos aqui, desde que começamos esse evangelho de João, aliás, essa carta de João, nós estamos tratando com essas 3 identidades: a prova moral, a prova relacional e a prova doutrinária. Lembrando sempre que a prova moral é a nossa obediência ao que está escrito na palavra. Isso vai gerar em nós o comportamento, a conduta cristã, que é tão necessária para nós no mundo perverso, corrompido no qual vivemos. A prova relacional é a demonstração pública, prática, do amor que recebemos de Deus, demonstrado no amor que nós temos de uns para com os outros. E a prova doutrinária, que é a fundamentação da nossa fé, em que estamos firmados, em que estamos baseados, onde está a segurança da nossa fé, da nossa vida, em quem temos colocado a nossa confiança. E mesmo que João aqui às vezes inverte as posições dessas provas, capítulo 2, capítulo 3 e agora no capítulo 4, ele sempre vai aprofundando um pouco mais. Aqui, por exemplo, ele faz uso da somatória da fé com o amor, para dizer que essa somatória gera o comportamento cristão, a prova moral, ou seja, de uma fé verdadeira e de um amor sincero. Não se pode esperar outra coisa a não ser um comportamento correto, um comportamento adequado, um comportamento que venha resultar no reflexo, do caráter de Cristo em nós e através de nós. E aqui então, João trabalha com 2 verdades para poder explicar isso, para poder explicar essa junção entre doutrina, entre fé e amor, para gerar um comportamento cristão. Ele usa 2 verdades fundamentais. A primeira está nos versos 13 até o verso 16. Primeira verdade. Tudo isso que está nesses 4 versículos, tudo que está escrito nesses 4 versículos, João está querendo dizer que nós temos uma união mística com Deus. Uma união que nós não sabemos explicar, mas ela se manifesta dessa forma aí. Quando nós usamos a expressão mística, logo pode levantar uma suspeita de algo errado, principalmente porque essa palavra está ligada ao misticismo, Mas a palavra mística aqui no Novo Testamento, ela tem o tom do mistério revelado. No contexto de João, no contexto de Paulo, falando a cristãos, é a ideia do mistério revelado a nós em Cristo Jesus. Essa é a ideia básica aqui da palavra. Não criarmos a resistência, às vezes, com a questão, porque logo vem na nossa mente a ideia de misticismo. Misticismo é aquela crença de que o ser humano pode se comunicar com a divindade, receber dela sinais ou mensagens, onde o ser humano encontra inclinações para acreditar em forças e em entes sobrenaturais. Basicamente vai desenvolver nessa pessoa que parte por esse lado uma atitude apenas contemplativa da vida ou da fé.
Mas como eu disse, a palavra místico ou mística aqui significa mistério, ou seja, a forma sobrenatural que nós fomos e que nós somos ligados a Deus, por meio do seu Espírito que habita em nós, pela fé que confessamos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e pela permanência do amor que faz com que Deus permaneça que nós permaneçamos em Deus e que Deus permaneça em nós. É o que João está dizendo aqui, dos versos 13 até o verso 16. Então a permanência em Deus, irmãos, ela não se dá por meio desse misticismo convencional que há por aí, das religiões orientais, dos esotéricos, né? A permanência em Deus não se dá por essas práticas de meditação transcendental. A permanência em Deus não se trata de experiências arrebatadoras, sobrenaturais, fantasiosas. Não se dá por meio de emoções, histerias e etc. Não é nesse contexto que a Bíblia usa desse termo, e não é dessa forma como os orientais trabalham o misticismo, que nós olhamos para esse texto e estamos entendendo a questão mística da nossa união com Deus ou com Cristo, né? Nada do que é prometido pelas meditações transcendentais ou pelo reavivamento de memórias passadas, né, que é promovido pela psicanálise, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de uma coisa que nós não sabemos explicar, mas que nós temos a garantia, a confiança da palavra de Deus, de que os verdadeiros cristãos são quem de fato desfrutam uma união mística com Deus, ou seja, permanecem em Deus, Deus permanece neles. E quem são esses? Quem são esses que Deus permanece nele e eles permanecem em Deus? João nos dá a receita. Primeiro, João diz que são aqueles que receberam o Espírito de Deus. Se receberam o Espírito de Deus, foram salvos, foram eleitos de Deus, ou por Deus. Verso 13. No verso 14, ele diz que eles são aqueles que testemunham que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. São testemunhas da história da redenção do homem. Não apenas teórica, mas manifestada na crucificação de Cristo e em sua ressurreição. Quem são eles? São aqueles que confessam que Jesus é o Filho de Deus. Verso 15. E no verso 16, esses que têm união com mística, misteriosa, sobrenatural, verdadeiros cristãos, são aqueles que têm plena consciência do amor de Deus. John Stott, comentarista bíblico, diz que sem o Espírito Santo as nossas mentes ficam em trevas e os nossos corações frios. Somente o Espírito Santo pode iluminar nossas mentes para crermos em Jesus e aquecer os nossos corações para amarmos a Deus e uns aos outros. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. O Espírito Santo habita em nós, os que cremos. Então João une as duas provas, doutrinária e relacional, porque ele entende que nós não podemos amar a menos que nós estejamos em Deus e Deus esteja em nós. É isso que João está dizendo. A menos que nós estejamos em Deus e Deus em nós, nós não poderemos amar assim, como Deus disse que deveria ser o nosso amor. Ou seja, aquilo que eu creio vai determinar o meu comportamento, as minhas ações. A base doutrinária da minha permanência em Deus deve
preceder, deve vir do próprio amor de Deus, como João disse no verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra de Deus aqui. O que eu aprendo com isso é que Deus é a raiz e o amor é o fruto. Aliás, Paulo fala do amor como fruto do Espírito em Gálatas 5, 22. Paulo fala do amor como fruto, fruto do Espírito Santo. Então, o que João está querendo dizer aqui, irmão? João está dizendo que João está dizendo aqui que nós não temos condições de amar por conta própria. Nenhum ser humano tem condições de amar por conta própria. Nós não temos condições de produzir o amor sem Deus. Mesmo aqueles que não o conhecem são movidos pelo amor de Deus. Isso explica os atos de bondade de algumas pessoas que não conhecem a Jesus. Não está relacionado com a salvação, está relacionado com o seu comportamento. Atos de bondade, porque é o amor de Deus manifestado no mundo. Mas para nós, os cristãos, não existe alternativa. É amar ou amar. Para nós, os cristãos, a alternativa que nos resta é refletir o amor de Deus. Nós não temos amor próprio, não temos amor em nós mesmos. Precisamos estar unidos a Deus para que o amor de Deus flua através de nós. Brilhe através de nós, manifeste através de nós. É como a lua que não tem luz própria, apenas reflete a luz que vem do sol. Assim somos nós também, a fonte do amor é Deus. Nós temos um compromisso com essa fonte. Não está em nós, está em Deus. E só quando estivermos unidos, íntimos, ligados a Deus. Quanto mais unido, quanto mais íntimo, quanto maior for o seu relacionamento com Deus, mais se manifestará essa faceta do amor de Deus ao mundo, às pessoas ao seu redor. As pessoas vão perceber que algo diferente começou a acontecer na sua vida, quando você estreitar o seu relacionamento com Deus. É isso que João está querendo nos ensinar aqui. Quero citar novamente John Stott, que gosto muito. Ele diz que o Pai enviou o Filho não é somente a principal prova de ortodoxia doutrinária, mas também a suprema evidência do amor de Deus e da inspiração do nosso, no caso o amor. Ele diz a divindade de Cristo, o amor de Deus por nós e o nosso amor a Deus e ao próximo não podem ser separados, diz John Stott. Estão todos unidos. Se tiver uma teologia que priva Cristo da sua divindade, que priva Deus da glória do seu amor, e que priva o homem da única crença que gera dentro dele um perfeito amor, que é capaz de lançar fora todo medo. John Stott não disse isso, mas eu digo, essa teologia é falsa, é um falso ensinamento. Na vida cristã, não cabe aquele ditado que diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Pelo contrário, na vida cristã, eu demonstro o que eu falo pelo que eu faço. Senão não haverá credibilidade na nossa palavra, se ela não for comprovada com as nossas ações. A segunda verdade que João usa aqui para poder justificar essa união entre fé e amor, que implica em comportamento, ele diz que ele fala sobre a necessidade de que a gente saia da teoria e vai para a prática, ou seja, a necessidade da manifestação do nosso amor a Deus e do nosso amor aos irmãos.
Está aí nos versos 17 até o verso 21. Ou seja, baseado nessa convicção de que teologia verdadeira promove a prática cristã, a conduta cristã correta, então João destaca 4 verdades poderosas para nós aqui. João destaca 4 verdades poderosas para nós aqui no texto. A primeira verdade: o nosso amor é a base da nossa confiança ou da nossa segurança no dia do juízo final. Verso 17 e verso 18. Se Deus, que é amor, permanece em nós, então seu amor vai fluir através de nós. E essa união que nós temos com Ele vai nos aperfeiçoar tanto nesse amor, que nos dará confiança, diz o apóstolo João. Seremos tão aperfeiçoados no amor que nós teremos confiança na hora que tivermos que estar diante do Senhor para prestar contas da nossa vida a Ele. O verdadeiro amor não é inseguro. Diz o apóstolo João que ele lança fora, o perfeito amor lança fora todo medo. Aqueles que têm medo de Deus, no sentido de terror, ficar aterrorizado diante de Deus, vão se afastar de Deus, vão ficar cada vez mais atormentados. Mas aqueles que amam a Deus verdadeiramente vão sentir na alma cada vez mais um desejo de se aproximar de Deus, de ter comunhão com Ele. William Barclay, comentarista bíblico, também diz que o temor é a emoção, característica de alguém que espera ser castigado ao olhar para Deus como juiz, como rei e como legislador. Nós, como cristãos, devemos temer a Deus, sim, mas não no sentido de ficar aterrorizado. Nós devemos temer a Deus no sentido de termos respeito por Ele, honrarmos a Ele, termos reverência a Ele. O sábio Salomão disse isso em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É só os loucos que desprezam. É só os faltos de entendimento que desprezam o temor do Senhor. E com certeza, irmão, todas as vezes que nos falta o temor do Senhor, nós vamos agir sem sabedoria. E agir sem sabedoria significa dar vazão para o pecado. Agir sem sabedoria significa dar oportunidade para o pecado, dar lugar ao diabo em nossas vidas. Nossa relação com Deus, então, ela não pode ser... As pessoas não devem ser chamadas a Jesus para poder se livrar do juízo final. As pessoas devem ser chamadas a Jesus para amar Jesus, experimentar as delícias de uma vida de relacionamento com Jesus. De vez em quando as pessoas dizem aquele ditado, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Deus pode usar os mecanismos que for para poder atrair um pecador a Ele, trazer nem que seja arrastado. Na sua soberania Ele pode fazer. Mas as boas novas, o próprio nome já diz, a pregação do Evangelho são boas novas. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, disseram que são novas de grande alegria. Um evangelho que aterroriza as pessoas não está sendo pregado de maneira correta. Por medo da punição, por medo do castigo, nós devemos parar de pecar ou abandonar o pecado por causa da nossa reverência, da nossa santidade, do nosso respeito para com Deus, e não por medo da punição ou do castigo de Deus em nossas vidas. Então, o cristão não precisa temer o julgamento futuro, irmãos, pois Cristo já foi julgado por Ele na cruz. A Bíblia diz em Romanos 8, capítulo 1, que nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação. No capítulo 8, mais adiante, a partir dos versos 31, 32 em diante ali, diz: quem nos separará do amor de Deus? No final ele termina dizendo que nada nos separará, nem os nossos pecados nos separarão do amor de Deus. Não há nada que você faça para fazer Deus te amar mais ou Deus te amar menos. O amor é a essência de Deus. Ele sempre te amará, porque é o caráter de Deus, é a essência de Deus, o amor. Irmãos, é tremendo isso aqui para a gente entender que não precisamos temer o futuro. Devemos ter precauções com relação à pandemia, devemos ter. Adotar todas as medidas de higiene possíveis, devemos adotar. Mas devemos nos curvar somente diante do Senhor, o nosso Deus. Devemos adorar, devemos buscar, devemos reverenciar, ter medo. Eu vejo uma propaganda na televisão de vez em quando que fala assim: um vírus tão pequeno, invisível, botou o mundo de joelho. Os cristãos devem se ajoelhar sim, mas não é por causa do vírus não, ajoelhar diante da soberania de Deus. E isso está fundamentado no amor que nós recebemos dele e que, em gratidão, nós devolvemos a ele através das nossas ações. Então, nós não precisamos temer o presente e nem o futuro. O julgamento já aconteceu no passado. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, a Bíblia diz em Apocalipse 13, verso 8. Então, quando ele morre na cruz, no tempo e no espaço, no tempo de Deus, simplesmente para ratificar a nossa libertação do nosso passado, da nossa culpa, cumprir a palavra que já foi manifestada e revelada a nós. Não precisamos temer o presente, porque a Bíblia diz, aliás, não precisamos temer o passado, porque Deus nos amou primeiro. Antes de você ser gente, quando você era uma criatura informe ainda no ventre da sua mãe, Deus já havia amado você. Deus já havia pensado em você. Não só simplesmente palavra para poder dar uma injeção de ânimo. Não, isso é uma verdade constatada. O salmista no Salmo 139 retrata muito bem isso. Depois, se você quiser, confira no Salmo 139 a descrição maravilhosa que o salmista faz no Salmo 139 dessa relação de Deus com o homem que ele criou. Não precisamos temer o presente, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, toda vez que você temer, você aproxima de Deus, estreita o seu relacionamento de amor com Deus, para que o medo se vá. Todos nós, um momento ou outro da caminhada, a gente sente medo de alguma coisa. O medo, por si só, ele não é perigoso, ele não é uma coisa ruim. Mas quando o medo nos atropela, quando o medo nos paralisa, quando o medo nos impede de olhar para a glória de Deus, ele é prejudicial para nós. Mas se a gente for para os braços de Cristo e experimentar desse verdadeiro amor, não haverá medo para nós. E Deus quer que também nós estejamos no futuro livres, viver como verdadeiros filhos de Deus, livres da condenação, do juízo, que nós vivamos num ambiente de amor e não num ambiente de tormento, de medo, de angústia. Segunda coisa, ou a segunda verdade poderosa que João destaca aqui, irmãos, é que
com base nessa premissa que nós devemos manifestar o nosso amor, é que João diz aqui no verso 19, o nosso amor a Deus e ao próximo é uma resposta do amor de Deus por nós, ou uma resposta ao amor de Deus, porque ele diz aqui que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos por isso. O nosso amor, aliás, o amor de Deus pelo homem não é uma reação ao amor do homem. Como eu disse, nós não temos competência para produzir o amor. O amor é resposta nossa. É nós respondendo ao amor de Deus. O nosso amor depende do amor de Deus. E o nosso amor é o resultado do amor de Deus. Deus não precisa do nosso amor para nos amar. Nós, seres humanos, é que ficamos condicionando as pessoas que nós só as amaremos se elas nos amarem. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou e deu o seu Filho por nós quando nós ainda éramos perversos, pecadores, perdidos, depravados, corruptos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é porque bonzinhos, não é porque nós fazíamos coisas boas. Até porque a Bíblia diz que diante de Deus, até as nossas obras de justiça se tornam trapos de imundícia. Terceira verdade que João declara, irmãos, muito poderosa para nós, está no verso 20. O nosso amor a Deus precisa ser provado pelo nosso amor ao irmão. E ele joga pesado aqui. João não alivia aqui, irmãos. Qualquer um de nós, pastores, líderes, chegasse no irmão e chamasse um irmão de mentiroso, nós estaríamos comprando uma briga incrível, uma encrenca terrível. Mas aqui é a Bíblia te chamando, ou chamando aquele que não ama o seu irmão de mentiroso, porque não está demonstrando na prática o seu amor. Olha aí no verso 20. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, quem que é seu irmão? Seu próximo. É mentiroso. Aquele que não ama seu próximo, ou seu irmão, a quem não vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O que João está dizendo, irmãos? É impossível amar o invisível sem amar o visível. Não dá. Você vai contar essa para outra, porque Deus não aceita essa desculpa. Deus não aceita essa prerrogativa de alguém, não, Deus, com o Senhor não tem problema nenhum com o Senhor, meu negócio é com o Senhor. Eu sou crente, eu sou cristão, meu negócio é com o Senhor, não tem nada a ver com o irmão fulano de tal, irmão ciclano, meu vizinho, minha vizinha, meu tio, meu parente, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu chefe. Não dá, irmãos, não dá para usar esse argumento com Deus. A Bíblia fala na lata da gente. Se você disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, você é mentiroso. Você está fazendo a vontade de outra pessoa, que é o diabo, que é o pai da mentira. Não existe amor no plano vertical se não houver amor no plano horizontal. Não tem amor a Deus sem amor às pessoas. Ontem foi um dia terrível, estava vendo uns comentários no Twitter. Terrível, irmãos. Pode ser a pior pessoa do mundo, mas você não pode desejar a morte de ninguém.
A pessoa pode ser a pior pessoa do mundo, mas você não pode desejar a morte de ninguém. Milhares de brasileiros, quando ficaram sabendo da doença do presidente da República, dizendo que estava torcendo pelo vírus. Isso é um absurdo. A que nível que chega o ser humano? Gente declarando abertamente nas redes sociais o seu ódio, seu rancor, a sua falta de Deus. Um monte de gente falando força Covid, em vez de dizer força presidente. Independente, irmão, se é do seu partido, se não é, se você tem algum envolvimento político ou não, se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa boa, nós não temos esse direito. Como cristãos, principalmente. É por isso que não dá para imaginar como é que a gente, às vezes, é envolvido com algumas bandeiras partidárias que têm posturas contrárias à palavra de Deus. Nós temos que ter uma participação política, sim, mas ela não pode ser partidária. Deve ser pautada pelas escrituras sagradas. O nosso comportamento na política. Por isso João está dizendo, se você disser que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Jesus nos ensinou lá nos evangelhos, no Sermão da Montanha, que devemos amar até os inimigos. Amar os que nos aborrecem. Foi Jesus que ensinou isso. Ah, pastor, mas aí você está pegando pesado, aí está querendo demais. Não é eu não, é a Bíblia que diz isso. Se fosse depender de mim, eu ia querer aliviar para você alguma coisa, né? Dar uma de bonzinho, né? Mas com Deus não tem disso não. É corta na alta mesmo a palavra de Deus aqui, né? Então, toda pretensão de amar a Deus que não vier acompanhada por uma prática de amor ao próximo é ilusão. Vou repetir. Toda tentativa de amar a Deus sem uma prática de amor ao próximo é ilusão, porque ela não existe. Deus não se corrompe. Deus não aceita a nossa justificativa. E com isso João estava desmascarando os que professavam ser salvos, ser cristãos, e viviam de forma incompatível com essa confissão. Espera aí, você diz que crê em Cristo, você diz que é cristão, mas a sua prática não tem nada com Cristo. Por isso que quando nós pecamos, irmãos, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que sofrer, nós temos que angustiar, nossa alma tem que sentir a angústia pelo pecado que nós cometemos. Nós temos que nos voltar para Deus, para reconciliar com Ele. Porque senão nós não podemos morrer na nossa angústia. A angústia é para saber a gravidade do mal que nós praticamos. Mas esse tipo de arrependimento deve nos levar para Cristo e não nos afastar dele. Como se estivéssemos com dó de nós mesmos. Autocomiseração. Não é isso que a Bíblia ensina. E em último lugar, última verdade poderosa que João nos afirma, complementa, né, essa terceira verdade. O amor a Deus e aos irmãos não pode ser desconectado. Não pode ser desligado o amor a Deus e aos irmãos. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Está no verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, o amor a Deus e amor aos irmãos é um único mandamento. Quando perguntaram a Jesus qual que era o maior mandamento,
Ele começou descrevendo: amarás o Senhor teu Deus. E depois disso, o segundo é semelhante a esse: ama o seu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não está isolado, ele está fundamentado em Deus. O amor ao próximo. Então diz: semelhante a esse, parecido, igual a esse, é o segundo mandamento. Jesus pegou os 10 mandamentos lá de Êxodo capítulo 20 e resumiu eles em 2: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele fala da intensidade desse amor que se deve ter para com Deus. É impossível, irmãos, deixar de amar o irmão e continuar amando a Deus. É impossível. As tábuas da lei, lá no Velho Testamento, tinha duas partes, mas era uma única tábua. E o amor também ele só tem uma faceta. É Deus, a essência é Deus. Então, amar a Deus e amar ao próximo não pode ser desconectado, desligado. E eu quero terminar perguntando para você como é que isso se aplica à sua vida. O quanto de Cristo pode ser visto em você no seu relacionamento pessoal, com as pessoas ao seu redor, colegas de trabalho, vizinhos, amigos, familiares, os irmãos da igreja. Se suas práticas de fato realmente revelam que você depositou a sua fé verdadeiramente em Cristo, ou se você está andando fora da harmonia, você é cristão, você não tem dúvida disso, você foi encontrado pela graça de Cristo, foi transformado por ela, você não tem nenhuma dúvida disso, mas tem vacilado em alguns aspectos da sua vida que precisa ser consertado diante de Deus. É voltar para Ele, é nos voltarmos para Ele e nos aproximarmos desse amor que transforma e que molda o nosso comportamento à semelhança de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que falou ao meu coração e falou aos nossos corações aqui, e sempre nos aperta, ó Deus, principalmente quando o mandamento é o mandamento de amar. Nos ajude, ó Pai, cada dia mais a amar até os nossos inimigos, as pessoas que nos querem o mal, que nós demonstremos um amor como aquele que foi visto em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. Nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que a nossa prática, que seja um amor de entrega, de sacrifício, de renúncia. Nos ajude a amar assim uns aos outros, aqui na igreja, em nossa casa, na vizinhança, no trabalho, na escola, onde for. Nos ajude a amar, mesmo quando estiver muito difícil para amar. Nos ajude, porque o amor não é produzido por nós, vem de Ti. Ó Deus, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.